doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito de uma visão espírita para um novo tempo, o programa Transição. Hoje vamos falar a respeito do tema Deus. Mais uma vez contamos com a presença do médium, do orador espírita, Divaldo Pereira Franco. Divaldo, será que Jesus é Deus, de acordo com os dogmas religiosos? Existem dogmas, especialmente da veneranda Igreja Católica Apostólica Romana, que remontam ao século III, em torno da Trindade. Aliás, segundo os melhores historiadores, trata-se de uma herança da Trindade indiana, que já à época se encontrava na cultura da Babilônia. Mas eu gostaria de recordar-me que o Espiritismo tem uma visão muito mais profunda a respeito de Deus. Allan Kardec, na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, interroga: que é Deus? E a sua interrogação é fascinante, porque ele consegue retirar de Deus aquele caráter tradicional antropomórfico. Antes de Allan Kardec, sempre se perguntava quem é Deus. E nessa pergunta já se encontra embutida a resposta, porque a partícula quem significa o homem que. Allan Kardec, por ser um profundo conhecedor da língua francesa e um notável educador, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail perguntou de maneira correta que é Deus. E os espíritos venerandos que administram a Terra redarguíram a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Mas Allan Kardec era um cientista, um investigador. Ele era discípulo de Auguste Comte, na doutrina filosófica do positivismo. Sempre procurava o fato. Toda e qualquer teoria, por mais respeitável, deveria basear-se no fato. E ele contra-interroga: e que provas se tem da existência de Deus? Os espíritos responderam com a mesma sabedoria, em um axioma que aplicais às vossas doutrinas: todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Examinai o cosmo, e tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. E é de uma lógica irrefutável, porque para podermos considerar a vida pensante, ou a vida das suas mais variadas e profundas expressões, somos constrangidos a identificar uma causa. O grande filósofo holandês Baruch Spinoza costumava dizer que há uma naturas naturans, a natureza da natureza. Sócrates e Platão referiam-se ao Logos, àquela transcendência que é imanente e que se encontra também na transcendência universal. Allan Kardec, então, recebe essa resposta formidanda dos espíritos mentores da humanidade. E, de fato, se, por exemplo, como diz o Salmo número 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o universo a obra das suas mãos. Se, por exemplo, numa noite estrelada, sairmos caminhando por uma estrada deserta, sem iluminação exterior ou artificial, olhamos os zimbólios salpicados de estrelas e diremos: eu vejo milhões de estrelas. E nos equivocamos, porque somente são visíveis a olho nu cerca de 5.000 estrelas, isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Mas se usarmos um binóculo, poderemos ver esse binóculo caseiro 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos ver 150.000 estrelas. Mas se usarmos, por exemplo, o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões de estrelas. Se avançarmos um pouco e abrirmos a internet e examinarmos o telescópio Hubble fora do nosso planeta, poderemos detectar
não somente as estrelas, mas as galáxias. Galáxias que são devoradas pelos buracos negros e galáxias que nascem da poeira das estrelas. Então, o notável cientista astrofísico inglês Sir James Jeans estabeleceu que nós vivemos em um universo, portanto, em uma galáxia, com 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Mas a nossa galáxia é apenas uma das 100 milhões de galáxias cantando as glórias de Deus no universo. Não podemos considerar, portanto, Deus, do ponto de vista antropológico, como sendo o Senhor dos exércitos, aquele que ama a uma nação em detrimento das outras nações e dos outros povos. Deveremos ter uma visão cósmica da divindade, como ainda disse esse mesmo cientista Sir James Jeans. Quereis ter uma ideia dos espaços? Tomai um avião a jato, e quando estiverdes na alta velocidade, além do som, atirai 3 vespas, e elas terão menos espaços para voar do que os astros da imensidão do infinito. Então é natural que nós experimentaremos uma grande emoção e nos deslumbraremos com um Deus que não está contido no universo, mas que é o continente do universo. Somente assim nós poderemos entender o que Buda costumava dizer. Somente Deus, o infinito e o espaço definem o espaço infinito em Deus. Porque definir é limitar. E como Deus é o ilimitado, ele não pode conter uma definição, exceto essa que foi dada pelos espíritos, que não o colocam sob determinados parâmetros, mas como a causa cáusica de todas as coisas. E já que estamos falando dos astros, que nos são a prova exuberante de Deus, examinemos pelo menos o nosso Sol, as condições de habitabilidade da Terra. Para aqueles que negam a existência de Deus, tudo isso seria o fruto espúrio do acaso. Mas como pode o acaso gerar uma realidade desta natureza? Observemos o Sol. Ele está distante da Terra, ou está distante dele, 150 milhões de quilômetros. Mas não é por acaso. Algo pensou a esse respeito. Porque se o Sol estivesse mais próximo da Terra, a vida seria impossível, porque os raios caloríferos, os infravermelhos, todos eles destruiriam qualquer forma de vida. E se estivesse mais longe, a ausência do calor faria que a Terra fosse um planeta morto, gelado, sem a mínima possibilidade de vida. Mas se nós observarmos, por exemplo, a nossa atmosfera, 60 quilômetros, não é por acaso, porque diariamente cai aerólitos, fragmentos de ácido do espaço que são ralados em nossa atmosfera, transformando-se em pequeninos pedaços e raramente grandes aerólitos que marcaram profundamente o nosso planeta no passado. Mas houve um pensamento para que a vida se manifestasse. Um notável biólogo, estudioso da realidade da vida, ao mesmo tempo botânico, diretor do Museu de História Natural de Nova York por 40 anos, ao examinar esta realidade de Deus, acentua: a vida é a maior prova de Deus. Se nós perguntarmos o que é a vida, cada um de nós terá uma resposta própria. O filósofo, o teólogo, o psicólogo, o artesão, o artista, a pessoa que não tem nenhuma preocupação, dará sua definição. Mas a vida é o grande artista. O Dr. Morrison assevera que não existem em toda a Terra 2 folhas absolutamente iguais. E ele diz que a vida é um químico tão fabuloso que uma raiz, penetrando a intimidade das terras, transforma adubo e água em madeira, em perfume na flor, em sabor no fruto, cantando as glórias de Deus. Mas ao mesmo tempo fala da grandiosidade deste Deus que penetra no mundo das micropartículas. Este Deus que está na realidade intrínseca de todas as coisas. E se nós, por acaso, reflexionarmos em torno do nosso corpo, 100 trilhões de células, em um equipamento especializado dirigido pela consciência, que é uma faculdade do espírito. Se meditarmos, por exemplo, em torno do nosso cérebro, esse admirável computador,
mais perfeito, sem dúvida, do que o computador, porque foi ele que elaborou o computador e não ao inverso. 100 bilhões de células nervosas especializadas para o milagre das neurocomunicações. Se nós tomarmos uma picada de alfinete, teríamos destruído milhares de capilares e outros vêm para o lugar automaticamente. Se tomarmos um corte, de imediato, para que o sangue não se perca numa hemorragia infinda, veio um coágulo tampão feito de fibrina e logo susta a hemorragia. Exceção feita aos hemofílicos. Então, esse sistema circulatório autoprodutor, autorrenovador, mede 150 mil a 180 mil quilômetros de artérias, veias e vasos em um circuito especializado. Quando nós consideramos qualquer um dos nossos órgãos, ficamos deslumbrados com a engenharia que foi elaborada para que ele pudesse viver, os pulmões para respirar, o coração. Dizem os embriogenistas e os genetas que quando o zigoto, o ser em concepção na fase inicial de 20 dias, de repente uma faísca elétrica surge nele e começa a pulsar no lugar que será o futuro coração. E este coração pulsa a sístoles e a diástoles ininterruptamente. Quando nós atingimos a idade de 70 anos, eu tenho 82, nós já pulsamos 4 bilhões de vezes sem cessar, demonstrando o milagre da vida. Então, é inevitável que recorramos a Deus. Mas será por acaso Deus, Jesus, conforme as afirmações religiosas? Eu me lembro de uma lenda muito curiosa, quando Santo Agostinho, doutor da Igreja, que foi considerado dos grandes éticos, teóricos, teólogos, e que nos escreveu obras memoráveis, como Confissões, A Cidade de Deus, que é um dos pais da Igreja, porque ele faz parte da patrística. Estava ele, segundo a lenda, caminhando numa praia e observou uma criança que ia até o mar, pegava água e jogava esta água no orifício feito na areia e voltava incessantemente. Então Santo Agostinho perguntou-lhe, mas que desejas? Ele diz, eu desejo transferir do oceano para este buraquinho que eu fiz aqui na areia. E Santo Agostinho, penalizado, disse, meu filho, é impossível. Mas o anjo, estamos diante de uma lenda, de um mito, mas a criança, que era um anjo, logo transmudou-se e disse-lhe, você vem meditando muito a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Eu quero lhe dizer que nunca penetrará nele. É mais fácil trazer toda a água do oceano para este buraco de um dedo do que interpretar o mistério da Santíssima Trindade. É de uma ingenuidade tão grandiosa que faz parte realmente da coleção dos grandes mitos, esses mitos que são os arquétipos da nossa história evolutiva. Então, Jesus não é Deus. Ele não cessava de dizer que era o Filho de Deus. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém irá a meu Pai, senão através de mim. Eu venho em nome daquele que me enviou. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Espírito Consolador. Eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Em momento algum ele disse que era Deus. Referiu-se oportunamente. Eu e o Pai somos um. Estamos identificados. Da mesma forma que mais tarde o apóstolo Paulo dizia, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa perfeita identificação que a psicologia analisa como sendo, no momento da nossa evolução antropossócio-psicológica, houve uma fissão da nossa psique. Apareceu o self, o ser profundo, e o ego, aquilo que nós aparecemos. A finalidade da nossa vida é unir este ego ao self, fazer que esse eixo se complete, porque foi a partir daquele instante que nós começamos a discernir o bem do mal, o belo do feio, a virtude do vício, o mal, que são apenas figuras filosóficas, que não têm existência real. Diríamos até que são metodologias pedagógicas para nós aprendermos a prática do que é bom, do que é nobre, do que é saudável. Isso sim
que tem uma realidade no nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, essa ficção deu lugar a muitos conflitos. Recordamos-nos, por exemplo, de uma obra de Stevenson, o poeta e escritor inglês Mr. Hyde e Dr. Jekyll, o médico e o monstro. Lembramos-nos de outra obra de Oscar Wilde, quando ele se refere ao retrato de Dorian Gray. Então nós vemos aí sempre essa dicotomia, mas quando Paulo diz eu e o Pai somos um, ele já se integrou no espírito da unidade. Vamos também observar o venerando médium Francisco Cândido Xavier, quando teve a oportunidade de dizer eu sou o amanuense dos espíritos. Ele era apenas um instrumento, e Madre Teresa de Calcutá. Eu sou um lápis na mão de Deus. Então, nós todos somos unos em Deus, mas Deus não sou eu, nem Deus poder estar totalmente representado em mim. Daí o conceito do Espiritismo é de que Deus é o Pai magnânimo, misericordioso, o Pai que é único no universo, a benignidade, o amor total e Jesus é filho seu, como nós somos. Obviamente, Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e modelo, como disseram os Espíritos Allan Kardec, conforme a questão de número 625 do citado livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, Jesus e Deus são dois seres distintos e que não fazem parte da trilogia tradicional, porque para nós o Espírito Santo são as vozes que vieram dos céus para despertar a humanidade. São os espíritos sublimes, os grandes arquitetos que, ao lado de Jesus, edificaram o planeta terrestre, quando retirado da nebulosa de gases incandescentes, e essa parte retirada passou pelo resfriamento, adquirindo, portanto, a sua integridade no espírito da vida. Daí Jesus é o ser mais perfeito. Através dele nós podemos ter uma ideia da perfeição divina que nos espera e que um dia nós alcançaremos. Muito obrigado por mais esta presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Que Deus quiser.